Olá, tudo bem? Alunos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, do Polo AB Timbiras. Nós estamos aqui para falar sobre o Fórum 1 da disciplina Filosofia da Educação e nós estaremos aqui fazendo alguns comentários sobre o que pede o Fórum da disciplina. O título do Fórum é Compreendendo a Ética e a Moral como Princípios Filosóficos que Regulam a Sociedade. O trecho do fórum diz o seguinte: Olá, caro aluno. Com base no artigo indicado no material complementar Ética, Origens e Distinção da Moral, é necessário compreender a distinção desses conceitos que são úteis para uma convivência mais harmoniosa em um mundo cada vez mais carente de valores éticos e morais, que a falta da sua compreensão tem como consequência a corrupção, a desigualdade social, a violência, o desemprego, entre outras injustiças que diariamente nos são apresentadas na mídia e no nosso cotidiano. Essas questões nos conduzem a duas reflexões que devem ser analisadas e debatidas por vocês, alunos. Então, essas questões são o seguinte: primeiro, não seria o momento da sociedade repensar as suas condutas éticas e morais, mas a partir de que ponto? Onde estamos acertando, onde estamos errando? A segunda pergunta: como a escola pode contribuir com a construção de valores éticos e morais no cotidiano dos alunos? Então, são duas provocações aqui muito interessantes e nós estaremos discorrendo aqui sobre o texto complementar, que é Ética, Origens e Distinção da Moral, do Antônio Macena Figueiredo, que está aí para vocês. A gente não vai fazer uma leitura do texto completo, nós vamos apenas fazer alguns recortes aqui da leitura do texto para fomentar a discussão no fórum. E, em resumo, o texto fala o seguinte: ética e moral são termos frequentemente utilizados no cotidiano. Porém, definir o que significam não é tarefa fácil. Basta perguntar se existem algumas distinções entre esses vocábulos para constatarmos de que as pessoas se veem em dificuldade ao tentar explicar. Este artigo tem como objetivo apresentar alguns esclarecimentos teóricos, filosóficos, sobre a origem das divergências conceituais. Parte de uma breve revisão sobre as origens etimológicas dos termos ethos e mos, são apresentados diversos sentidos em que esses vocábulos podem ser empregados. Conceitos utilizados e finaliza com uma reflexão sobre a compreensão da ética como ciência específica ou ramo de estudo da filosofia. As palavras-chave são ética, moral, virtudes, valores sociais. Então, o último ponto muito interessante da ética como ciência que estuda o comportamento, como que se dá esse estudo? Então, esse estudo ele vai se dar através de uma reflexão sobre a ação do homem. O texto vai falar sobre a origem do termo ética. Ele vai dizer o seguinte: toda discussão sobre ética sempre se inicia pela revisão de suas origens etimológicas e pela sua distinção ou sinônima com o termo moral. Justifica-se a necessidade de explicitar a origem do termo ethos, uma vez que é de sua raiz primitiva que iremos encontrar as respostas para as ambiguidades terminológicas e imprecisões conceituais. Primeiro, a palavra ethos expressa a existência do mundo grego, que permanece presente na nossa cultura. Esse vocábulo deriva do grego ethos. Nessa língua possui duas grafias, ethos e ethos, a palavra que dá origem à palavra ética.
Essa dupla grafia não é gratuita, pois se reúne uma diversidade de significados que, ao longo do tempo, distanciaram-se do seu sentido original. Então, na origem, o que vai diferenciar a palavra ética e moral na sua origem são essa grafia no original grego. Então, considerando que normalmente os autores não costumam apresentar os significados desses termos em suas origens, antes de adentrarmos nos conceitos de ética e moral, passaremos uma breve vista em suas origens, uma vez que as controvérsias sobre o que se entende por ética devem-se, em grande parte, aos diversos significados da palavra primitiva, ethos, e a sua tradução para o latim mos, que dá origem à palavra moral. Esses dois termos podem ser entendidos em três sentidos: morada, ou abrigo, caráter, ou índole, e hábitos, ou costumes. Muitas pessoas confundem esse termo, por exemplo, a minha caráter, o meu caráter, a minha índole. Então, são sinônimos, são tudo a mesma coisa. Tem uma nota aqui que a diferença, nós vamos falar disso no próximo slide, é o seguinte: o termo grego ethos, quando escrito com eta inicial, possui dois sentidos: morada, caráter ou índole. O segundo termo grego ethos, quando escrito com epsilon, que é essa letra aí grega, é traduzido por hábitos ou costumes. Então, nós temos aqui a palavra com apenas uma letra, quando colocada o eta no inicial, o som ele é fechado. Vai significar morada, caráter, índole. Quando o som for aberto, que é colocado a palavra no original como ethos, com a vogal epsilon do vocabulário grego, ela é traduzida como hábitos ou costumes. Então, este é o ethos social, que significa hábitos, costumes, tradições. Refere-se aos atos concretos e particulares por meio dos quais as pessoas realizam seu projeto de vida. Este sentido também interessa a ética, uma vez que o caráter moral vai se formando precisamente mediante as opções particulares que fazemos em nossa vida cotidiana. Então, está mais voltada aqui para a construção da personalidade e, ao mesmo tempo, a tradição, o costume, aquilo que guia, aquilo que serve como referência. No termo da medicina, se fala muito em ética profissional, ou outra área da profissional, se fala muito em ética profissional. O que é isso? É o costume, é a índole que deverá ser preservada ali com algumas ações, com algumas atitudes que tende a preservar uma moral, que tende a preservar um código de conduta a ser seguido. Moral e ética, uma outra discussão de relevo é sobre distinção entre ética e moral, né? Instala-se aqui uma verdadeira confusão entre as similitudes e diferenças, a começar pelas definições dos dicionários de filosofia. Quanto à origem do termo, de acordo com o dicionário de filosofia João Ferrata Mora, a moral ela deriva de ethos, costumes, e do mesmo modo que a ética de ethos. Por vezes, a ética e a moral são usadas indistintivamente, como disse Cícero, confundindo, né, na hora de pronunciar isso aí. Isso aí, gente, é uma definição do dicionário de filosofia. Então, falar de filosofia e especificamente da ética, principalmente nos dias de hoje, é um campo muito
promissor. E se hoje em dia a ética ela pretende ser comentada, igualmente futebol em época de Copa do Mundo. Época de Copa do Mundo, todo mundo se propõe, se dispõe a discutir sobre futebol. E a ética, hoje em dia, se ouve falar muito em ética e em moral, e aí precisamos ter em mente a definição desses conceitos. E aqui nós temos um resumo desses conceitos. Esses trechos que nós passamos aqui nos slides anteriores são diretamente do artigo que vocês precisam ler aí nos textos complementares. Em resumo, a ética é a teoria ou ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Esse estudo do comportamento seria uma espécie de reflexão racional, filosófica, sobre determinado comportamento. O porquê daquele comportamento, o que levou aquele comportamento. Então, esse é o modo ético de refletir dentro da filosofia. E nós temos aqui uma imagem provocativa, né? A imagem de uma professora pede para um aluno escrever na lousa a palavra ética. E aí o aluno ele fala o seguinte: roubaram giz, professor. Certo? Então, uma vez na sala de aula, uma aula de ética, nós estávamos e o professor professor Helder, Departamento de Filosofia da UFMA. Um colega nosso assinou a lista de frequência para o outro, sendo que o outro não estava. E quando ele foi conferir, ele disse, mas isso aqui não é possível. Numa aula de ética, o cara fazer um negócio desse. Então, isso se torna muito forte, assim como também essa imagem. Para diferenciar moral e ética, eu trouxe aqui também duas imagens fortes aqui como exemplo, né? Moral é o conjunto de normas e regras baseado nos costumes e nas tradições de cada sociedade em um determinado tempo, segundo os preceitos socialmente estabelecidos pela própria sociedade ou por determinado grupo social. Então, nós temos aqui uma imagem da mulher brasileira vestida para ir à praia. E nós temos aqui uma imagem da mulher muçulmana vestida para passear na rua. Então, são duas culturas totalmente diferentes. Onde é que a ética vai entrar aí? A ética vai perguntar qual delas está se vestindo corretamente. A mulher no contexto de ir para a praia, mostrando todo o seu corpo, ou a mulher muçulmana que está vestida nesse traje aí. Então, são duas imagens totalmente diferentes que mostram nitidamente a diferença de costumes da nossa sociedade. Mais um exemplo, vamos aqui para o tipo de enterro celestial no Tibete. Né? Lembram daquela música do Robson Alvim? Eu vou fugir para o Tibete? Então, está aí o costume de enterrar os seus mortos. Como é que nós fazemos aqui no Brasil? Né? Como é que a gente faz aqui no Brasil? A gente prepara toda aquela cerimônia, compra o melhor caixão, e a melhor roupa, flores, providencia uma cova, providencia um túmulo muito bem arrumado com lajota, cerâmica, depende muito de cada família. No Tibete, o enterro celestial dos corpos, os corpos eles são mutilados e deixados aí ao ar livre para que as aves de rapina possam se alimentar do corpo da pessoa. Então, é um costume totalmente diferente aqui do nosso brasileiro. Então, só para vocês verem como a ética, como a moral, ela varia dos costumes, ela varia de tempo, ela varia de lugar. A ética, ela reflete sobre essas variações, sobre esse tipo de comportamento. Por que nós não fazemos isso aqui no Brasil? Por que nós não tratamos os nossos mortos aqui no Brasil dessa maneira? Então,
A ética, diferenciando-se da moral, nós fizemos aqui esse quadro para mostrar essa diferença, que diz o seguinte: a ética, ela tende a ser permanente, enquanto que a moral, ela é temporal. Ela serve para um determinado tempo, algum período, alguma época. O costume que nós temos hoje das pessoas refere-se ao que é inerente a ele, a referência dele. Esse temporal, ele tem tudo a ver com a referência de onde a pessoa está vivenciando. É século XXI, então o costume vai ser século XXI. Né? A ética, ela trata sobre os princípios, enquanto a moral, ela deve ser vista de acordo com condutas específicas. Vamos dar um exemplo aqui. Colar na prova. Se a professora deixa uma prova, você fazendo uma prova, e você tem a oportunidade de colar na prova, você cola. Você não cola porque você tem princípio moral, ou você não cola porque não tem oportunidade. Então, isso é discutido dentro da ética com base na moral. Então, toda a ação do homem, por exemplo, a cola na prova, fazer ou não fazer isso, é interpretado pela ética dessa maneira. Se fez, por que fez? O que levou a pessoa a fazer aquilo? E se não fez, por que não fez? O que levou aquela pessoa a não fazer aquilo? A ética, ela é filosófica, a moral, ela é cultural. Nós vimos aqui nos dois exemplos anteriores, o exemplo do enterro celestial lá no Tibete, o exemplo das roupas das mulheres muçulmanas com as mulheres brasileiras aqui, tá? Então, a ética, ela é teoria, ela é o teórico, o substrato teórico filosófico sobre o comportamento. A moral não. A moral, ela é prática. Você aprende com a prática, você aprende com os costumes. E temos aqui outro quadro comparativo, né? Diz o seguinte: a ética versus moral. A ética é o princípio, a ética ela é permanente, a ética ela é universal, a ética ela é regra, a ética é a teoria. A moral ela é a conduta, como o homem se conduz dentro desse contexto. Daí-se a expressão, fulano de tal não tem moral, quando a pessoa pratica uma ação malvada. Fulano de tal não tem moral. Não é que ele não tem moral, é a referência de moral que ele tem que é daquele jeito, certo? Ela é atemporal, ela muda com o tempo, ela é cultural. Então, a moral ela é conduta da regra, a moral ela é prática. E aqui nós temos, para finalizar no enunciado do fórum, o seguinte, que a falta da sua compreensão da ética tem como consequência a corrupção, a desigualdade social, a violência, o desemprego. E aí a primeira pergunta, como repensar as condutas éticas e morais? A partir de que ponto? Qual é a nossa referência como ética? O que nós estamos fazendo para construir uma sociedade melhor? E aqui eu tenho um exemplo muito comum, um exemplo de uma fila no banco. Né? Você já tentou furar a fila no banco? Você já chegou um pouco atrasado nessa correria e aí a fila está grande e você tem aquele seu jeitinho brasileiro para furar a fila no banco? Eu pergunto, isso é correto? Certo? Isso seria a ética. Função da ética perguntar, é correto causar uma desigualdade social enquanto que pessoas que chegaram cedo estão ali na fila e você, porque tem um jeito, e passar na frente, certo? Causar uma injustiça, isso é correto? Né? A moral, ela vai dizer o seguinte, tem como, é o nosso costume, eu entro na frente da fila do banco, ninguém diz nada, eu acostumo, estamos tudo ok. Né? No canto direito aqui do nosso vídeo, nós temos aqui um personagem da política brasileira, um político corrupto. A corrupção, o que leva o político a se corromper? Né?
O que leva o político a fazer algo errado? É porque é normal? É porque faz parte da cultura, entre aspas, brasileira, se dá bem? Ou quem não pratica atos ilícitos está perdendo o seu tempo? Ou será que todo mundo que entra na política ele precisa se corromper, ele precisa fazer coisa errada? Né? Então, são questões inerentes ao nosso cotidiano que faz parte da discussão ética, certo? Então, como que a escola pode contribuir para a construção de valores éticos e morais? A minha opinião, turma, a escola ela é o fator preponderante. Lá, se não me engano, no Fórum 2, e na própria apostila, vai falar o mito da caverna na perspectiva de Platão. Apesar de que Platão ele não fala de educação, a teoria platônica ela fala sobre a paideia. A paideia é a formação do homem grego por completo. Como que a educação pode ajudar o homem a se tornar uma pessoa consciente, uma pessoa boa, para viver numa sociedade justa? Como é que a escola pode contribuir com a construção de valores éticos e morais? Então, essa discussão ela precisa ser fomentada não somente na escola, mas ela precisa incluir elementos que constituem o dia a dia do nosso aluno, que é a família. Não se pode falar em ética, não se pode falar em moral, se não falar nos costumes pré-estabelecidos de referência do nosso aluno. Caso contrário, não adianta a escola ter regras, a escola ter normas, mas se o aluno ele vem com uma má formação de casa, então a escola precisa colocá-lo dentro de uma reflexão e dizer a sociedade que nós queremos, o mundo que nós queremos construir através da educação é um mundo de corrupção, é um mundo onde o aluno ele fura a fila da merenda, é um mundo de construção de desigualdade social, de violência, de desemprego, é um mundo de injustiça. Como é que a gente pode trabalhar isso dentro da escola? Certo? Como é que a escola pode contribuir com isso, na construção de valores? Então, são questões muito ricas, muito importantes para ser discutida, para ser debatida entre os pensadores. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço e boa sorte, bom proveito, boas leituras e caprichem no fórum. E um forte abraço a todos os nossos alunos do curso de Pedagogia do Polo UAB de Timbiras, da Universidade Estadual do Maranhão.